Que tal a gente embarcar numa reflexão um tanto diferente? Vamos tentar entender a jornada humana, mas pelo ponto de vista do próprio vinho. É, isso mesmo. Uma história sobre nós, contada por uma testemunha que está sempre presente nos nossos momentos mais importantes. E a história já começa com essa verdade que bate fundo. A vida não começa pronta. Não é sobre o que a gente é agora, mas sobre o que a gente se torna. E isso vale para tudo, né? A identidade não é um ponto de partida, mas um destino que a gente alcança, depois de muita transformação. E aqui a analogia fica ainda mais poderosa. Para essa transformação acontecer, são precisos dois elementos. Primeiro, a paciência da espera. E segundo, a força para suportar o esmagamento. Que palavra forte, né? Mas é exatamente isso. São aqueles momentos de pressão máxima. E a verdade é que o nosso crescimento quase sempre nasce daí, da dificuldade. Bom, isso nos leva ao nosso primeiro grande mergulho, o processo de tornar-se. Vamos ver como que o trabalho, que é super físico, de fazer o vinho, acaba sendo um espelho perfeito do trabalho que acontece dentro da nossa alma. Esse caminho para a gente ganhar a profundidade parece que tem três etapas bem claras. A primeira é a espera, onde se aprende a ter paciência. Depois vem o esmagamento, que são as provações que a gente enfrenta. E por último, a fermentação, aquela mudança misteriosa que acontece por dentro, sabe? Longe de todo mundo ver. E é exatamente aqui que a analogia toca a gente de um jeito muito pessoal. Sabe aquela agitação que a gente sente por dentro? Aquela inquietação? Então, por essa ótica, ela não é um defeito. Na verdade, é o motor da nossa profundidade. É o trabalho invisível da alma se transformando em algo bem mais complexo e rico. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Para dar uma base para isso, a gente pode olhar lá para Santo Agostinho. Ele já tinha sacado essa mesma inquietação séculos atrás. Essa busca constante por um descanso, por um sentido final, é o que move a nossa jornada interior. E aqui o papel do vinho fica muito claro. Ele não cria sentimentos do zero. Ele funciona como um espelho que só amplifica o que já está lá dentro do coração. Seja alegria, seja tristeza, a resposta no fim nunca está na garrafa, mas sim dentro de quem a procura. E essa relação com o espelho nos joga direto para um dos temas centrais da nossa existência, a angústia da escolha. E, claro, a liberdade imensa que vem junto com ela. O filósofo Kierkegaard tinha uma visão incrível sobre isso. Para ele, a angústia não era uma doença, mas um sinal. Ele chamava de a vertigem da liberdade. Sabe, aquele frio na barriga que a gente sente quando olha para o abismo de possibilidades e percebe o peso da nossa própria escolha? E é bem no meio dessa vertigem que a gente se depara com uma escolha fundamental. De um lado, o vinho pode ser visto como um presente, um convite para celebrar a vida. Ou, do outro lado, pode virar uma rota de fuga, uma tentativa de silenciar o peso dessa mesma vida. E como era de se esperar, cada caminho leva a um lugar diferente. Um leva à comunhão, a uma bênção que é aproveitada com limites. O outro leva ao vício, a uma queda que acontece quando a fuga vira o objetivo principal. A substância é a mesma, mas é a intenção humana que define tudo o resto. No fim das contas, a responsabilidade é sempre de quem escolhe. O vinho, nesse sentido, é como a fé, é uma proposta. Ele não impõe nada. Ele simplesmente se apresenta e espera a nossa decisão. Mas, quando alguém busca uma fuga, o que essa pessoa está procurando de verdade? Essa pergunta nos leva à ideia de um vazio que existe dentro da gente e dos limites que as coisas finitas têm para preencher esse vazio. O pensador Blaise Pascal resumiu isso de um jeito brilhante. Ele falou que existe um vazio no coração humano que tem o formato do infinito e a gente vive tentando preencher esse espaço gigante com coisas finitas, com coisas pequenas que acabam. E aqui, o nosso narrador, o vinho, reconhece o próprio limite com uma honestidade brutal. Ele basicamente diz, olha, eu sou finito, eu não tenho como preencher um desejo infinito. Tentar usá-lo para isso é começar com o pé esquerdo. E essa distinção é a chave de tudo. Quando é usado para tentar tapar aquele vazio, o vinho vira um peso, um fardo. Mas, quando ele é recebido com gratidão pelo que ele realmente é, aí ele se transforma num sinal, numa seta que aponta para algo muito, muito maior. E essa ideia de ser um sinal, uma seta, nos leva ao clímax dessa jornada toda. É aqui que o propósito do nosso narrador é levado para um nível completamente diferente, um nível sagrado, transcendente. Aconteceu no momento decisivo da história. Na última ceia, a identidade do vinho foi transformada para sempre.
Ali, ele ganhou um significado que foi muito além da sua natureza material. Ele foi chamado de sangue, e isso não era só uma metáfora bonita, um jeito de falar. Foi apresentado como o símbolo de uma promessa sagrada, de uma aliança viva entre o divino e a humanidade. E a partir daí, todo aquele processo que a gente viu lá no começo ganha um sentido final. A espera, o esmagamento, a fermentação. De repente, nada daquilo foi em vão. Era toda uma preparação necessária para esse propósito maior. E isso tudo nos joga na cara um dilema bem atual, não acha? A nossa tendência de querer o resultado final, sem querer passar pelo processo. A gente quer a alegria, mas sem a fermentação da alma. Quer o sentido, mas sem passar pelo silêncio. Quer a eternidade, mas sem a cruz. No fim, o que fica é essa relação de parceria. O potencial já estava todo ali na uva, mas foi a intenção e o trabalho do ser humano que fizeram com que ela se tornasse vinho. Nessa união, os dois lados são elevados. E a gente termina com essa pergunta para ficar ecoando na cabeça. A reflexão se expande e sugere que talvez o amadurecimento do vinho seja um pequeno espelho do plano de Deus para a humanidade. Um processo paciente que respeita o nosso tempo até que a gente consiga habitar nossa própria profundidade. E para que tudo isso? Para que no final de toda a inquietação, de todo o processo, a gente possa finalmente repousar. É um eco direto de Agostinho, fechando o ciclo de uma jornada longa em busca de paz.